Joia. Boa noite também aos irmãos de casa. Vamos então para o nosso estudo dessa noite. Vamos lá para Atos capítulo 17. Vamos lá, Atos 17, mas vamos para o verso 10. Então a Bíblia nos diz assim, no verso 10 do capítulo 17 de Atos: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também muitas mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Então vamos lá. Pai, obrigado pela tua palavra. Abençoe esse momento, ó Senhor Deus, esse trecho da Bíblia, para que a gente possa aprender um pouco mais do Senhor, um pouco mais das Escrituras e também aquilo que é a tua vontade, ó Senhor Deus, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, vamos lembrar, está na sua segunda viagem missionária, tá? Segunda viagem missionária. Primeira viagem missionária de Paulo foi lá para a região de Antioquia, e aí ele vai para a região da Galácia e vai para Listra, Icônio e Derbe. Agora, desde o capítulo 16, a gente está aqui e ele está passando por várias cidades. A gente falou de algumas cidades no capítulo 16, porém, a cidade que ele permanece é Filipos, tá bom? Então, essa é a cidade que ele permanece. Depois, na segunda viagem missionária, existe uma equipe. A equipe começa com Paulo e Silas. Eles encontram Timóteo. Timóteo é incluído na equipe, tá? Só não se esqueça. Nesse momento, o evangelho ele vai ser propagado. Deus vai fazer sua obra. Nesse mesmo momento da história do povo de Deus, tem Barnabé e João Marcos em Chipre. Então agora a gente tem Paulo, Silas e Timóteo. Quando chega em Filipos, quem se junta? Lucas. Muito bem. Pelo texto, sempre lembrando que a gente tem que ver como é que está escrito o texto. Capítulo 17, verso 1, a Bíblia diz assim, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Então, peraí, olha, está vendo? Agora, Tessalônica é uma outra cidade. Mas só que se Lucas está escrevendo que chegaram, é porque Lucas permanece em Filipos. Tudo bem? Então agora, quem que a gente tem na equipe? A gente tem Paulo, Silas e Timóteo apenas. Muito bem. Pastor Viana já falou sobre a cidade de Tessalônica. E é assim, olha como são as coisas. Paulo teve problemas em Filipos? Teve. Paulo é a equipe, tá? Paulo teve problema em Tessalônica? Teve. A gente tem carta de Paulo para Filipos? Tem, aos Filipenses. A gente tem carta de Paulo para Tessalônica?
tem 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí, quando a gente chega nessa cidade que a gente acabou de ler, a gente chega em Bereia. E você que conhece o texto, a gente fala de Bereia. Pode ver, o crente que tem muito tempo de crente, principalmente se for um crente que era criança numa igreja como a nossa. Lembra, Marolinha, como que chamava a classe dos homens quando a gente era criança? Bereanos. Só que é o único lugar que fala de Bereia é aqui. Dá para entender um negócio desse? Esse é o único lugar que fala de Bereia. Então esse homem, ele tem problema com o povo de Filipos. Esse homem tem problema com o povo de Tessalônica. O povo de Tessalônica, deu tanto trabalho para Paulo, que eles vão para Bereia. Daqui a pouco a gente vai ler o texto de novo. Eles vão lá para Bereia. Mas os bereianos, que foi, a gente chega no livro de Atos, lê um texto maravilhoso como esse, é o único lugar que cita. A gente não entende a obra de Deus mesmo. Nem adianta. Não é para ficar triste com as coisas, irmãos. A gente tem que estar na obra. É isso que a gente tem que pensar. A obra de Deus, ela será feita. A questão é onde nós estaremos. Onde nós estaremos. Eu espero que a nossa igreja esteja na linha de frente. Então, vamos para o texto, mais uma vez. Verso 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então, é uma estratégia. A gente vai sempre falar disso, eu e o pastor Viana. Sempre a gente vai falar disso. Porque os irmãos não podem esquecer. Paulo tinha um plano. Como Paulo tinha livre acesso, devido a quem ele era como judeu, ele tinha livre acesso à sinagoga. E a sinagoga não era como uma igreja, não é como uma igreja. Se chegar um pastor aqui, ele pode chegar com a credencial que for. Se eu e o pastor Viana, a gente não conhecer, ele não vai vir aqui, irmãos. Porque eu e o pastor Viana, a gente cuida de um rebanho, nós somos pastores. Então, por exemplo, os irmãos de Vila São José podem pregar aqui. Mas um irmão de fora, só se eu ou o pastor Viana te convidar. Então, de vez em quando, o pastor Viana conhece uma pessoa. Ele chega para mim e fala assim, fulano, chamei para pregar. Pastor Viana, que bom. Pronto. O pastor da igreja chamou. Aqui não. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. A gente não pode esquecer. Paulo, irmãos, olha, é uma convicção que eu tenho, devido às leituras que eu faço em relação à vida do apóstolo Paulo. Irmão, eu tenho uma convicção, eu só não posso falar que porque ele não está aqui para confirmar. Mas Paulo é aquele tipo de criança, que quando foi criança, decorou o Pentateuco, irmãos. Criado aos pés de Gamaliel, ele sabia aquele livro inteiro de cor. E agora, irmãos, ele é um apóstolo. E ele está traduzindo aquilo que aconteceu na vida de Cristo. A sinagoga não é como uma igreja. Lá também é um local de estudo. Então ele chega com as credenciais. Irmãos, é muita inteligência. Que ele podia ter desprezado o povo dele. Ele podia. Você vê o que acontece? Olha, por favor, hein, irmãos. Estou falando com temor e cuidado. Então vamos imaginar. Alguém... que a gente foi criado assim como igreja. A gente abandona as coisas. E tem que abandonar. Paulo abandonou um monte de coisa. Tá? Mas imagina, o cara que era roqueiro, irmãos, o cara que era roqueiro, se converteu, ele tem que abandonar as coisas ruins do rock. Mas os amigos dele, ele não pode abandonar. Porque ele tem que pregar o evangelho para eles. A gente tem que ter crente em tudo quanto é lugar. A gente tem que ter crente na várzea, jogando bola com o povo. Sabe, essas coisas tem que acontecer, tem que continuar. Eu gosto quando teve uma vez que veio um americano aqui, era motoqueiro.
Ele veio de vestido de motoqueiro, gostei. Porque assim, irmãos, este homem aqui, ele tinha acesso lá, então que ele entrasse nas sinagogas. Isso é estratégia. É claro que ele abandonou um monte de coisa, irmãos. Claro que ele abandonou. Mas ele não tinha acesso? Você acha que o judeu ia me ouvir? Não. Então esse homem vai à sinagoga e ele prega o evangelho. Tudo bem? É bom isso daqui. Isso aqui deve ser um exemplo para nós. Agora você fala, Ney, o cara que era bêbado, não sei o que, ele tem que ir para o bar. Eu vou falar uma coisa, ele sabe conversar com aqueles bebum lá. Eu não sei conversar, mas ele sabe. Eu não quero que ele fique no bar, eu sei disso aí, irmãos. Mas alguém tem que falar de Cristo. A não ser que todos nós, a gente vai se levantar e vai todo domingo lá nos bares visitar esse povo. E chamar eles para quê? Só que eu quero que vocês me entendam, tá? Paulo ia lá para pregar o evangelho. Não ia lá para jogar dominó. Não ia lá para jogar sinuca. Tá bom? Estou falando do bar, por exemplo. Aí eu vou lá jogar sinuca. Tem cabimento? Não, claro que não, meu. Tudo bem? Vou lá, olha, por favor, hein? Vou lá tomar uma pinga junto com ele. Não é para fazer isso, é uma coisa óbvia isso aí. Você tem que ir lá para pregar e fazer. Paulo estava no meio dos judeus fazendo o quê? Pregando, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Claro que tem que abandonar o pecado, abandonar essas coisas. Claro, tá? Tá entendido, né, o que eu falei? Então, beleza. Então, vamos lá. Verso 11. Aqui é que está o mistério. Porque o verso 11, irmãos, ele é maravilhoso. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Está vendo? Então, se aconteceu alguma coisa ruim com os tessalonicenses, com os judeus lá, o que esse texto está falando para nós? Que chegou numa cidade onde os judeus foram elogiados. Eles foram elogiados. Porque Lucas está chamando essas pessoas de nobres. E por que eles foram mais nobres? Porque eles mereciam respeito. Vamos continuar lendo o texto. Ora, esses foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Então, peraí. Paulo vai lá e explica o Velho Testamento, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, que é Messias, certo? Cristo Jesus é o Messias. Jesus Cristo é o homem que Deus, né, sendo Deus, se fez homem. Então, ele vai e ele explica o Velho Testamento na pessoa desse homem, Jesus Cristo, que é o Messias. Então, para o judeu, ele é Cristo Jesus. Porque o Messias veio. Essas pessoas recebem a palavra de bom grado. E não é que eles se alegram com a palavra, não é só isso. É porque eles são capazes. Existe uma capacidade deles olharem para o texto e perceberem, é verdade o que está acontecendo. A Bíblia diz assim no verso 11, ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras. Então, a gente não pode esquecer, onde que eles estão examinando? Eles estão examinando no Velho Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na mão, no momento. Não podemos esquecer, estes homens estão participando da história. Esses homens estão escrevendo para aqueles que estão participando da história. Esses homens aqui, Paulo, Pedro, João, a gente tem Tiago, a gente tem Marcos, essas pessoas estão falando de Cristo, essas pessoas estão ensinando as pessoas como vão ser igreja. Quando fala das Escrituras, está falando do Velho Testamento. Eles estão examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, por isso que eles são dignos de respeito na Bíblia. E aí, se a gente tem uma classe, por exemplo, chamada bereanos, essas pessoas,
elas deveriam ser pessoas de respeito também. Essas pessoas deveriam ser chamadas de nobres. E todas as vezes que a gente quer falar que a nossa igreja é uma igreja bereana, hoje em dia fala menos isso, né? Porque agora mudou, as coisas mudaram. Né? O nome das classes eram Joia de Cristo, Cordeirinho de Cristo, Mordomos de Cristo. Vê como que a Castela chama hoje? Juniores. Não sei o quê. Não, antes é diferente, irmãos. Adolescentes. Não. As classes, pode ver, as coisas mudam, e não tem problema, tá? É só um saudosismo, tá? Pode ver, como é que a gente chamava aqui as classes? Cordeirinhos de Cristo, Joias de Cristo, Mordomos de Cristo. A sala das mulheres chamava Esther. Entendeu? É assim, é nesse sentido. As coisas, claro que mudam. Então, alguém que faz parte de uma classe chamada bereanos, tem que ser também digno de examinar a Bíblia. E essa devia ser a característica dos homens da igreja, pastor Viana. Porque os homens da igreja são responsáveis por suas casas. Os homens. Responsáveis por suas casas. E eles deveriam estar ao nosso lado, pastor Viana. Ao nosso lado. Caminhando junto com a gente. Para quando as coisas acontecerem, homens fortes se levantarem para organizar as coisas. Então, por que eles eram dignos de respeito? Porque receberam de bom grado a palavra. Ótimo. Examinar as escrituras para ver se as coisas eram daquele jeito. E aí a Bíblia diz uma coisa interessante, irmãos. Verso 12. De sorte que creram muitos deles. Opa, quando a gente olha o texto até aqui, é uma coisa assim, lógica, né? Está falando das pessoas que estavam na sinagoga. O que vocês acham? Certo? Só que o texto continua. E aí que é maravilhoso, porque Deus fez uma grande obra naquela cidade, quando você olha para o texto, porque olha só como o texto divide os convertidos. Então olha só, verso 12, presta atenção na divisão que Lucas faz, de sorte que creram muitos deles. Então parece que aqueles judeus que estavam na sinagoga, alguns deles se converteram. E também mulheres gregas da classe nobre. Essas mulheres não estavam na sinagoga? Ou, você fala assim, Neil, estava lá assistindo. Então era tipo aquele grupo temente a Deus também. Só que daí a Bíblia vai e continua. E não poucos homens. O texto divide os convertidos entre eles, mulheres ricas e homens. Não duvide que Paulo foi para o mercado também, que Paulo foi para a praça, que Paulo encontrou alguma casa para pregar o evangelho, irmãos. Porque parece que o texto não está falando apenas das pessoas que estavam na sinagoga. E eu digo a vocês, se todas as pessoas aqui, essas mulheres ricas, e esses homens, eles estão no grupo da sinagoga, então essas pessoas também estavam esperando pelo Messias. E são aquele grupo chamado de tementes a Deus. Cuidado, os tementes a Deus não são convertidos. Não são. Cornélio era um temente a Deus. O que ele precisou para se converter? Quem lembra? A palavra de quem? Pedro. Tá, é isso aí, eu gosto assim. Quando já responde, rápido. Parabéns, Deus abençoe os irmãos. Ele precisou que Pedro fosse pregar o evangelho. Então é assim. Aqui, por exemplo, para os irmãos não esquecerem, né? Em Filipos, o Paulo só pregou, perdão, nem sinagoga tinha, né? Desculpa, eu ia falar bobagem. Paulo não pregou na sinagoga porque não tinha, não é isso? Aí eu pergunto aos irmãos, ele só pregou lá no Rio? Não, ele levou até uma surra. Não, esses homens pregavam o evangelho, irmãos. Pregavam o evangelho. E é por isso que eu e você, nós precisamos pedir a Deus que marque encontros para nós amanhã, com alguém que ouça do evangelho. A gente tem que pregar o evangelho. Quando vem um visitante, a gente tem que orar por ele a semana inteira. A semana inteira orar por aquela pessoa. Porque veio à nossa igreja.
Quando vem um visitante aqui, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ligar para a pessoa que trouxe. Escrever para a pessoa que trouxe. Como é o nome dela mesmo? Para a gente orar todo mundo por aquela pessoa. E pedir a Deus, Deus, deixa eu levar alguém também. Esse é o nosso papel, irmãos. É o nosso papel. Esses homens aqui estão pregando o evangelho a todo instante. Então, olha só como Lucas dividiu os convertidos. Então, é bom você marcar isso na sua Bíblia. Ele divide os convertidos assim: muitos deles, mulheres gregas de classe nobre e não poucos homens. É assim que ele divide. Parece que tem gente fora da sinagoga se convertendo aqui. Deus seja louvado por isso. Mas a gente não pode afirmar, porque a gente não é o primeiro leitor, né? Quando Lucas escreve isso daqui, as pessoas que se converteram, de repente, leram, ou foram filhos de quem se converteu, ou netos, sabe de quem ele está falando? Já pensou o avô falando, assim, chegou uma carta por aí, tem um livro por aí, meu avô se converteu naquele dia. Ele sabe de quem eles estão falando. Certo? Que a gente também não sabe qual é o destino de Atos direitinho. Mas você já pensou? Alguém falar, você está lendo o texto, fala assim, não, mas espera aí. E explicasse para você quem foram essas pessoas? A gente está aqui, irmãos, estudando. Só que a gente está aqui 2000 anos depois. Mas não se esqueça, o texto não fala apenas daqueles que estavam na sinagoga. Fala muitos deles, mulheres gregas, né, de classe nobre, ricas, e fala de muitos homens. E não poucos, então é muitos, pronto, eu falo. E não poucos homens. Aí, o que acontece com Bereia? Bereia é esquecida no texto bíblico. Se Paulo escreveu alguma carta para eles, a gente não sabe. Se lá formou uma igreja, a gente não sabe. Mas o grupo de Tessalônica tem carta. E tem carta falando bem deles, viu? Bem. Olha lá como é que é o início das cartas. Coisa lindo, irmãos. Eu quero que Vila São José receba uma carta daquela. Olha só o que acontece em Tessalônica. Verso 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Isso aqui é uma coisa que acontece sempre na vida de Paulo? Sim ou não? Vamos ver, deixa eu só ver. Aqui, verso 5 do capítulo 17, o povo de Tessalônica também. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. Quando a gente pensa nos irmãos que estavam em Icônio, né, o mesmo grupo, né, não o mesmo grupo que era Paulo e Barnabé, mas a mesma missão. Estavam em Icônio, foram perseguidos pelos judeus? Foram. A gente até falou aqui sobre os judaizantes. Era isso que eles enfrentavam. Eles enfrentavam um pedaço do povo de Deus. Não o povo salvo, mas é a nação de Deus, os judeus. Era aqueles que eles têm vantagem sobre a gente, sabia? Aqueles que têm vantagem sobre a gente, eles estavam perseguindo Paulo. Qual é a vantagem do judeu? Que a palavra foi entregue primeiramente a ele. Era para eles saberem mais. Tá? E eles são arrogantes. Se você vê um judeu, um fariseu, hoje tem fariseu também, tá? Se você vê um fariseu hoje, ele é arrogante, igual descrito na Bíblia. Igualzinho. É só procure por eles. Iguaizinhos. Então, mais uma vez, Paulo sendo perseguido. E aí a gente termina no seguinte sentido. E no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar. Mas Silas e Timóteo
ficaram ali. Olha, irmãos, a equipe que em Filipos tinha 4 pessoas, agora está se dividindo. Irmãos, seria uma bênção que essa igreja lotasse de gente. Para a gente ter 2 cultos, 3, para a gente ter um templo para caber 1000 pessoas? Não. Não. Eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor Leandro. O senhor, a gente não consegue cuidar de 1000. Não. É que quando tivesse aqui 600 pessoas, a gente tinha que dividir essa igreja em 2. É isso que tinha que fazer. A equipe se divide. Lucas está em Filipos, Paulo teve que sair, os irmãos ficam em Bereia. A gente não sabe quanto tempo cada um fica em cada lugar, mas é o seguinte, verso 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. Isso aqui quando a gente chega nesse trecho aqui de Atos. Quantas vezes você não já ouviu mensagens sobre esse momento da vida de Paulo? Isso aqui é algo famoso. Aí é aquele negócio. A gente também não sabe para onde se espalharam os frutos aqui em Atenas. Mas Paulo chega em Atenas, na sua famosa mensagem. Enquanto isso, Lucas está em Filipos e Silas e Timóteo estão em Bereia. Só não se esqueça do seguinte, o texto, quando os irmãos chegam em Bereia, Timóteo estava junto? Não. Quer ver? É porque a Bíblia, ela não é exaustiva em todas as coisas. Então a gente tem que ficar atento. Quem chega em Bereia, olha só, verso 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Quando chega no final do texto, quem a gente encontra lá? Timóteo. Está vendo? É assim, irmãos. O trabalho é desse jeito. A equipe se divide, daqui a pouco se junta. É desse jeito. Vai de acordo com a necessidade. Era necessário que Lucas ficasse em Filipos. Poxa, mas já pensou a decisão deles? Já pensou esses 4 juntos que eles não podiam fazer? Aí depende da necessidade. E aí, irmãos, quando chega no verso 15, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, o que os irmãos fazem? Partem. Aí, o que acontece com Bereia na história bíblica? Desaparece. Esses irmãos, que eles se converteram, que receberam tão bem a palavra, agora somem da história. A gente não sabe de que forma essas pessoas contribuíram, a gente não sabe se aqui teve uma igreja, a gente não sabe se Paulo escreveu alguma coisa para eles. O que a gente sabe é que eles foram nobres, eles foram respeitados, porque eles receberam a palavra de bom grado, que Deus abençoe, que cada um dos irmãos recebam a palavra de bom grado, cada dia. Eles eram nobres e respeitados, porque esses irmãos aqui, eles olharam e viram se era assim mesmo. E aí eu peço aos irmãos de Vila São José, Deus seja louvado por vocês estarem aqui hoje, que os irmãos examinem, quando o Neil pregar aqui, e falo pelo pastor Viana também, porque é importante isso, irmãos. E quando outras pessoas vierem aqui, daqui e de fora, nós precisamos saber se o que está sendo falado é Bíblia, tá? E é assim, irmãos, quando a Bíblia não for pregada, quando o homem não for pregado, não fique muito triste. Eu sei que você vai ficar triste, porque a gente se entristece mesmo. Mas ore pela pessoa. Ore pela pessoa. Porque o que a gente precisa é de pregadores bereanos. Professores bereanos. A gente precisa de mães bereanas. Pais bereanos. É isso que a gente precisa. Precisa das nossas professoras bereanas. Tá? E que você seja uma pessoa que estuda a Bíblia
e sabe quando estão falando da Bíblia e quando a gente tem que deixar para lá a mensagem que é falada, mesmo que seja nesse púlpito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado. Senhor, peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, Pai, para que seja uma igreja que conhece a Bíblia. Deus eterno, eu agradeço pelos irmãos hoje aqui, os irmãos em casa, Pai, e clamo que o Senhor nos leve para casa em paz e nos dê uma boa semana. Que o Senhor possa ser engrandecido a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Antes de irmos embora, vamos tentar acompanhar o pastor Viana lá em Jardim Campinas, às 5 da tarde, na sexta-feira. Não vamos esquecer que dia 2 é aniversário do irmão Carlos, e nós teremos um culto, ele quer comemorar o aniversário, tá? Lá na casa dele, vai ser às 20 horas, no sábado. Então, sexta, Jardim Campinas, às 5 horas com o pastor Viana. Sábado, Carlos e Marli estão abrindo as portas de sua casa para a gente fazer um culto. Eu e Marolinha, o Ageu também, família, né, e Marisabel, a gente vai para o sítio, tá? Visitar o irmão Domingos e a irmã Ruth. Então, que os irmãos orem por nós, por favor. Os irmãos de casa, um abraço. Deus abençoe os irmãos.